Olá, pessoal, boa tarde. É um grande prazer estar aqui moderando essa sessão de radiologia pediátrica. Meu nome é Yoshino Tamaki Sameshima, sou mais conhecida como Ruth. Eu coordeno a radiologia pediátrica do Einstein, aqui de São Paulo, e estou aqui entre Tatiana Fazecas e Bianca, minhas amigas do coração, e radiologistas pediátricas também. Tatiana coordena o Serviço de Radiologia Pediátrica no Rio de Janeiro, e Bianca era do Rio de Janeiro, agora está em Cleveland, e elas vão falar um pouquinho da experiência de cada um nessa nova empreitada, né, rompendo fronteiras. Esse é o nosso tema de hoje, né? Então, a Tati vai falar sobre o projeto Barco Hospital e Bianca sobre o projeto Roy Green, tá? Então, do qual a gente faz parte também. Então, vamos começar com a Tatiana? Obrigada. Então, uma boa tarde a todos, obrigada pelo convite. A gente vai falar um pouquinho sobre a radiologia, além da sala de comando, né? Rompendo fronteiras pelo norte do Brasil. Eu faço esse projeto há 5 anos, então é o Barco Hospital Papa Francisco, um projeto dos franciscanos. Eu acho que a gente deve sair da sala de comando e começar a oferecer mais para o paciente. A gente não deve guardar tudo aquilo que a gente sabe e levar para casa. Eu acho que a gente tem sempre que ensinar e que dividir, compartilhar, e a gente estuda para isso. Então, a gente sai um pouquinho da posição de doutora, professora, chefe de serviço, coloca a mochila nas costas e pega um avião. O Barco Hospital Papa Francisco ele foi construído com recurso na verdade, de um processo que rendeu uma multa de 25 milhões, e então o juiz destinou a esse projeto, e com isso foi construído o Barco Hospital. Existem 2 barcos hospitais, um no Pará e um na Amazônia, né? E aí a gente tem, então, os voluntários desse barco, que podem ser qualquer especialidade. Então, os médicos e dentistas são voluntários, pode ser gineco, pediatra, urologista, oftalmo, vai depender que tipo de especialidade vai estar no barco, dependendo do tipo de voluntário que está lá, e tem um radiologista. Então, eu estou aqui para convidar todos vocês a serem voluntários também desse projeto, tá? No barco, a gente tem um centro cirúrgico, tem um RPA, tem sala de pequeno procedimento, 2 salas de ultrassom com equipamentos básicos, eletrocardiograma, mamógrafo, raio-x, laboratório de análises clínicas e uma farmácia. Então, tudo isso fica no térreo do hospital. No 2º andar do hospital são os dormitórios e a cozinha. E no barco, a gente também realiza cirurgias oftalmológicas e cirurgias de média e baixa complexidade, tá? Chegar no barco nem sempre é fácil, né? Então, assim, eu saio do Rio de Janeiro, mas quem sai de São Paulo, são várias conexões, e eu trouxe para vocês aqui uma das viagens que a gente perdeu uma dessas conexões, e a gente acabou parando no monomotor, que era Azul Conecta, né? E a gente parou em vários lugares, você sobrevoa abaixo a Amazônia, então, às vezes, uma aventura chegar, nem sempre, mas às vezes acontece, né? E depois de pousar em várias pistas, a última já de terra, a gente chega, então, em Porto de Mós, que era a cidade que a gente estava destinada a fazer essa ação. Então, às vezes é animado, esse trajeto todo costuma demorar, às vezes, 12 horas, né? E depois, nessa expedição aqui, a gente ainda pegou 3 horas de lancha para poder chegar no barco. Mas eu vou falar para vocês que isso tudo vale super a pena. Não tem problema de segurança, né? É animado, é diferente, mas não tem problema de segurança nenhum, tá bom? Quando a gente chega aqui, a estrutura do barco é essa. Então, a gente tem o barco hospital, e do lado do barco hospital, eu perdi meu mouse aqui. Do lado do barco hospital fica o barco da Secretaria Municipal de Saúde, e ainda fica um barco de apoio. Então, independente do qual é o município que a gente geralmente ficam os 3 barcos atracados, um do lado do outro. E a gente atende atracado, o barco não atende em movimento, até por conta do centro cirúrgico, né? Então, todos os atendimentos que a gente faz dentro do barco hospital, eles estão vinculados com o SUS e com a Previdência Social. E tem um termo de acordo com a Secretaria do Estado do Pará. Então, a gente tem todo o respaldo desse barco que fica atracado junto com a gente,
diferente, independente do município que a gente está atendendo. Então, aqui é como funciona. Então, no momento que a gente está atracado, estão os 3 barcos, é montado, então, um estande do lado de fora do barco. Às vezes, a gente está em terra firme, como está aqui, às vezes não, são só palafitas. E aqui é feito toda uma triagem desse paciente de manhã. Então, às 6 da manhã, a equipe técnica do barco, enfermeiros e auxiliares de enfermagem já saem para fazer essa triagem. Quando a gente começa a atender às 7h30, 8 horas, essa triagem já está toda feita e a gente já tem os pacientes. São levados computadores para o lado de fora. Essa triagem, então, esses pacientes já estão aqui no computador da equipe, já de dentro do barco, e esses pacientes, então, começam a ser chamados para serem atendidos do lado de fora do barco e sempre a Secretaria de Saúde com o barco do lado. Então, se a gente precisa de alguma vacina, por exemplo, a gente pode orientar esse paciente do barco do lado, enfim, a gente tem todo o apoio. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês a estrutura do barco. Então, a gente tem aqui, são 2 atendimentos de ambulatório de odontologia, são feitos, em média, 300 atendimentos de odontologia por expedição, são 2 expedições mês, e a expedição dura em torno de 1 semana, então é de quinta a quinta-feira, tá? São feitos, a gente tem um raio-x digital e tem um laboratório, e são feitos, em média, 3.000 exames durante essa semana de atendimento. Consultórios médicos, são 8 consultórios, são feitos, em média, 1.200 atendimentos ambulatoriais, dependendo da especialidade que está lá, por expedição. E cirurgias, são em torno de 80 cirurgias de pequeno e médio porte. A gente tem um vídeo, então tem cirurgia por vídeo dentro do barco. Os pacientes, depois de operados, eles são transferidos para aquele barco de apoio. Então, o paciente que vai ser submetido à cirurgia, que ele já passou pela triagem, ele é solicitado que ele leve a rede dele. Então, o pós-operatório desse paciente é feito em rede, e no dia seguinte o cirurgião vai lá dar alta para esse paciente, e, sem dúvida, é uma experiência única que eu convido vocês todos a fazer. Aqui é a equipe do barco, que depois da 5ª ou 6ª, isso aqui já é uma família. Essa aqui é a equipe da cozinha, que são as nossas paixões, que é a Tereza. E eles fazem em torno de 1.500 refeições por expedição, porque eles alimentam não só toda a equipe do barco, mas também todos os pacientes que estão aguardando para fazer o atendimento ou para a cirurgia, tá? E os pacientes chegam assim, eles chegam de voadeira, eles chegam o dia inteiro, eles chegam a noite toda, eles às vezes navegam 1 dia, 2 dias para poder chegar na localidade que eles sabem que o barco está, para poder ser atendido. A gente já chegou a atender a paciente que não via médico há 25 anos. Então, é um atendimento muito necessário para essa população. Quando a gente acorda de manhã, esse é o visual que a gente tem do lado do nosso barco. São barcos que chegaram a noite toda para serem atendidos, né? E aí a gente vai, essa aqui é a equipe da radiologia. Então, geralmente, eu vou junto com o meu esposo. Essas aqui são as 2 técnicas que trabalham com a gente em todas as expedições. A sala é pequena, mas o ultrassom é um ultrassom portátil, simples, mas que a gente consegue ajudar muito essa população. O atendimento, às vezes, a gente entra com 1, 2, 3, 4, 5 crianças, as famílias são grandes, a gente não tem muito, as mães não têm com quem deixar, então entra todo mundo dentro de sala para a gente poder atender. E a gente faz, em média, 350 exames de ultrassom por expedição, né? Quando eu vou com o meu marido, a gente consegue fazer mais, né? Então, é uma coisa muito gratificante, a gente vai achando que a gente vai oferecer tudo que a gente sabe, que a gente tem muito a oferecer, e, na verdade, é que a gente tem em troca muito mais do que aquilo que a gente levou. Aqui eu trouxe algumas das patologias, a maioria das patologias que a gente faz diagnóstico são patologias básicas, né? Urolitíase, colilitíase, uma hérnia, mas, eventualmente, a gente faz diagnósticos que a gente faz muita diferença naquele paciente. Todo diagnóstico faz diferença, né? Mas patologias mais graves, como essa osteomielite crônica, por exemplo, essa menina já tinha uma alteração de comprimento de membro importante, e a gente conseguiu fazer com raio-x e com ultrassom, diagnóstico de osteomielite crônica nessa paciente. Aqui a gente tinha uma condroplasia que também não tinha diagnóstico, e aí a gente achou um priminho desse bebê que também era condroplásico, que também foi atendido e também foi encaminhado. Esse foi outro diagnóstico bacana, com coisa simples, né? Um raio-x de tórax, um conhecimento de clínica médica, e a gente faz um diagnóstico de paracoco disseminado. Então, mostrando aqui as úlceras orais desse paciente e um infiltrado em asas de borboleta super clássico. Aqui uma fístula perineal de um bebê que já tinha aberto essa fístula 2 ou 3 vezes, e a gente também, com ultrassom, a gente consegue fazer esse diagnóstico no barco. E essa aqui foi dessa última expedição agora,
há 2 semanas que eu voltei, uma síndrome hipereosinofílica, uma criança muito desnutrida, de 12 anos, 18 quilos, que tinha uma infiltração importante de alça intestinal, tinha uma invaginação importante ileal. E nesses casos aqui mais graves, a gente consegue transferir esses pacientes de ambulância para a cidade mais próxima, para eles serem atendidos no momento que a gente tem esse acordo com a secretaria, né? Então, esse paciente já é todo encaminhado com prontuário, com todo o nosso parecer, com todos os exames, e ele é encaminhado para o hospital mais perto. Se o paciente estiver muito grave, a gente tem ainda um avião anfíbio que também consegue transferir, mas se o paciente está estável, a gente transfere ele de ambulância, sendo necessário um médico, geralmente um clínico, um pediatra, acompanha esse paciente. E os agradecimentos que a gente tem dessa população são inúmeros, né? A gente ganha peixe, a gente ganha mel, isso aqui não é cachaça, eu ganhei 2 garrafas de mel, a gente ganha mais peixe, a gente ganha abraço, sorriso, então isso realmente não tem preço. E uma das expedições que a gente teve, a gente parou numa cidade pequena, e aí foi conhecer o hospital da cidade. Quando chegou lá, tinha uma grávida de gemelar em trabalho de parto, e os gêmeos estavam pélvicos. A gente estava com um obstetra junto, e ele falou, vamos fazer o parto agora. Então, a gente fez uma cesárea, só que faltava um pediatra. E eu sou radiologista há 27 anos. E ele falou assim, você será a segunda pediatra. Essa é a minha cara de tranquilidade fazendo a sala de parto, né? Os bebês, assim, o agradecimento que a gente tem é que esses bebês ficaram sensacionais e sobreviveram super bem. Se a gente estivesse lá, não teriam sobrevivido. E essa foi a última expedição que a gente, além de levar a saúde para essa população, a gente levou também livros, né? A gente resolveu fazer uma biblioteca para essas crianças, porque nas expedições anteriores eu tinha visto que eles não tinham livros nas escolinhas ribeirinhas. Então, a gente levou mais de 500 livros e conseguiu montar 2 bibliotecas. Isso foi um trabalho extra, além do que a gente faz, que deu trabalho e vale super a pena. A felicidade dessas crianças e desses professores, que são super dedicados, recebendo esses livros, não tem igual. Foi realmente, falei que não ia chorar, né, Bianca? Uma cereja no bolo, foi sensacional. Isso aqui vai virar um projeto meu, pessoal, para as próximas expedições que a gente fizer. Esses são os voluntários, nós somos geralmente 15 voluntários, mais a equipe do barco, mas para essa estrutura toda funcionar, a equipe é muito maior. Isso aqui é a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, junto com a gente trabalhando, e isso permite que a gente faça um atendimento a toda essa população ribeirinha que não tem preço. Aqui fica o Instagram do Barco Hospital Papa Francisco. Sempre falta radiologista e oftalmo, então, se vocês quiserem se candidatar, eu super recomendo. Quem está do meu lado, eu estou contaminando, e vários já foram ou ainda vão. Então, obrigada pelo convite, Ruth. Então, como vocês viram, Tati é isso, né? Tati é coração, tem um coração gigante, ela se doa o tempo inteiro. Então, a Tati é uma inspiração, né? Então, radiologia pediátrica é sobre isso, se doar, né? Não restringir ao atendimento entre 4 paredes, é expandir, né? Se doar, atender a população que necessita, essas crianças desse Brasilzão afora, né? Que necessitam da gente. Então, é isso, a Tati é um exemplo, sou muito fã, né? E sou uma pessoa muito melhor depois que conheci a Tati. Então, é sobre isso, sobre radiologia pediátrica e sobre se doar. Obrigada, Tati. Agora, a gente vai apresentar a doutora Bianca Guedes Ribeiro. Ela vai falar um pouco também sobre o projeto Whole Green. Ela está em Cleveland agora, a gente perdeu para Cleveland, mas o mundo ganhou muita coisa, como vocês vão poder ver. Obrigada. E eu sou uma das... Falei que eu não ia me emocionar, mas a doutora Tati já conseguiu. Eu sou uma das contaminadas pelo projeto Hospital Barco também. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o projeto Whole Green, que é um projeto... Sou brasileira, formada no Brasil, crescida no Rio de Janeiro, mas hoje trabalho nos Estados Unidos, na cidade de Cleveland, Ohio. E, por ironia do destino, acabei tendo a oportunidade de retornar para o nosso país aqui, para fazer algumas... para o nosso país primeiro e depois para outras regiões, aí para tentar levar a radiologia pediátrica fronteiras à frente, né? Então, para começar,
eu gostaria de mostrar essas imagens aqui, quando que na radiologia geral ou na radiologia pediátrica a gente consegue, ao término do nosso exame ou durante o nosso exame, a gente tem a oportunidade de tirar uma foto com o nosso paciente, né? Aqui alguns exemplos de várias das nossas expedições e isso faz a gente pensar que, como a Tati falou, é muito mais além do que a gente levar o que a gente aprende, o que a gente às vezes ensina para os alunos, mas também o que a gente leva para nós, né? E a gente leva essas lembranças maravilhosas. Então, acho que não está passando. Agora foi. Só para a gente lembrar que a saúde global é muito irregular, é muito totalmente diferente no mundo inteiro, né? Então, a gente sabe que os serviços de saúde estão muito concentrados em algumas áreas do planeta e uma delas é onde eu estou e, por conta disso, eu consegui, de alguma maneira, ter a sorte de participar desse projeto e levar a radiologia pediátrica para outros locais. Começando a falar especificamente da radiologia pediátrica, a gente sabe que a pediatria é bem diferente da radiologia geral de adultos, né? Nós temos patologias totalmente diferentes e as causas de mortalidade infantil variam bastante de acordo com a faixa etária. Então, quando a gente fala de neonatos ou de pacientes abaixo de 5 anos de idade, as causas de mortalidade são muito diferentes dos pacientes mais velhos, assim como da população adulta. Então, não existe uma solução única de saúde global, de radiologia pediátrica em si, né? A verdade é que a gente precisa adaptar o nosso processo, o nosso projeto para cada área que a gente consegue chegar. Então, o nosso objetivo com o projeto Roll Green, que é um projeto de saúde global do meu hospital, eu como radiologista pediátrica, o meu objetivo junto com o meu grupo é levar esse diagnóstico por imagem para regiões carentes e tentar combinar a imagem pediátrica, ensino e atendimento a populações que não têm acesso, né? Lembrando que, começando pelo nosso país, o Brasil, a gente tem 2 Brasis, né? A gente tem um Brasil muito rico, muito cheio de oportunidades, que é o sul-sudeste, mas o norte, nordeste do Brasil, como a doutora Tati já mostrou para a gente vários exemplos, a gente não tem tanto acesso assim, e uma dessas áreas é a Amazônia brasileira. Eu fui a minha primeira oportunidade de começar nesse projeto de saúde global foi no Hospital Barco também, então vou passar um pouquinho mais rápido essa parte aqui, mas eu tive a oportunidade de participar da 113ª expedição do Hospital Barco Papa Francisco, na costa do Tapará. Fizemos vários exames de imagem também, várias consultas médicas foram feitas nessa expedição durante essa semana. Como a Tati explicou, os pacientes chegam até a gente chega até uma comunidade e os outros pacientes chegam até nós de barco. E a gente consegue fazer aí exames à beira do leito, pós-cirúrgicos, às vezes até intraoperatórios. Esse é o nosso grupo, o grupo da minha expedição. Esses são os voluntários, os médicos voluntários. Aqui a gente fazendo um exame pós-operatório num paciente. E depois desse projeto, a gente começou a tentar pensar em expandir especificamente a parte pediátrica da radiologia para essa parte de saúde global. Então, surgiu a oportunidade do hospital, do projeto Acre, da modalidade Roll Green. A gente escolheu o Acre porque é um estado, como todos sabemos, um estado bem remoto, né, dentro da Amazônia brasileira. A gente tem uma população que tem uma mortalidade infantil super alta, mais ou menos 16 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. E nos Estados Unidos, como comparação, a gente sabe que mais ou menos 5,1 mortes a cada 1.000 nascidos vivos é a nossa estatística. Então, o Acre foi... na verdade, o que a gente aprendeu no nosso projeto como um todo é que a gente sempre precisa de uma pessoa-chave que conheça bastante daquela região e das necessidades específicas do sistema de saúde lá. O que a gente conheceu lá foi um cirurgião, a única cirurgiã pediátrica do hospital, da região, na verdade, do estado inteiro, que atendia
toda aquela população e, na verdade, nenhum radiologista pediátrico e apenas 8 radiologistas no estado todo. E uma média de 25 a 30 ultrassonografistas gerais. Então, a gente viu que a gente poderia levar a parte educacional para esses profissionais que já estariam lá, mas aproveitando os recursos que eles já tinham lá. Daí surgiu o nosso grupo, esse é o nosso grupo, Dr. Pedro Albuquerque, que trabalha comigo no Hospital de Cleveland, doutora Tatiana Fazecas, que vocês acabaram de conhecer, doutora Yoshino, radiologista pediátrica maravilhosa do Hospital Einstein. Nós nos unimos e fomos até o Acre. A gente, em parceria com o Conselho Regional de Medicina do Acre, a gente fez aulas teóricas, um curso completo de aulas teóricas e práticas para médicos radiologistas, ultrassonografistas, alguns pediatras também. Conseguimos levar um número bem importante de alunos lá, e a gente fez uma força-tarefa prática com o hands-on, demonstrando na prática os ensinamentos das aulas teóricas, mas também fazendo uma força-tarefa de exames para aquela população que precisava para algumas patologias específicas. Então, aqui estão alguns exemplos dos nossos pacientinhos, né? Aqui a gente conseguiu também levar um pouco da parte educacional, inclusive com doações de livros, né, do Colégio Brasileiro. Aqui mais um pouco do nosso grupo. Esse foi o último dia do nosso curso. Foi sensacional a nossa experiência. E daí começaram a surgir novas ideias aí. A gente tentou abrir um pouco mais esse leque e a África entrou no nosso caminho. A gente sabe que a gente também tinha uma pessoa-chave lá que conhecia o Hospital de Maputo, que foi para onde fomos. Também é uma região que precisa muito de atendimento especializado, na verdade, de atendimento e de treinamento educacional especializado em radiologia pediátrica. Então, foi nessa região que a gente conseguiu fazer esse intercâmbio, que foi maravilhoso. Então, esse é o Hospital Central de Maputo. A gente foi a Moçambique no final de 2025, no ano passado. Esse é o nosso grupo. Dessa vez, a gente teve a doutora Ruth, eu e a doutora Tati lá. Essas são as duas responsáveis pelo hospital e pela radiologia. A gente fez essa parceria com o HCM, né? Mas o total de estudantes foram 42 no total, incluindo residentes de radiologia, pediatras e radiologistas gerais. Essa é a nossa parte teórica do curso. A gente conseguiu utilizar o auditório do hospital e fizemos a nossa parte teórica das aulas. E, então, na prática, a gente fez a demonstração de como realmente fazer os exames específicos da pediatria. Então, aqui, a doutora Ruth fazendo uma ultrassonografia transfontanela, eu fazendo uma ultrassonografia de coluna, a doutora Tati fazendo vias urinárias num paciente. Os alunos super ao redor da gente ali o tempo inteiro. A gente, como sempre, tentando se adaptar à realidade. Então, a gente usou os aparelhos que eles têm lá. A gente conseguiu tentar otimizar de alguma maneira, tentar adaptar o que já existia lá para otimizar para cada tamanho do paciente, né, para a idade específica de cada paciente. Então, utilizar o transdutor adequado, por exemplo, assim como outras adaptações. E o mais importante dessa área de saúde global e das nossas expedições em geral, é claro que a conexão naquele momento é maravilhosa, é muito importante, a gente fica muito feliz, agradecido, eles também ficam muito agradecidos, mas o mais importante é a gente continuar esse projeto, né? Então, a gente mantém essas reuniões com esse mesmo grupo aqui, reuniões mensais no momento de atualização com aulas teóricas e também com um canal aberto para retirar dúvidas e conversar mais um pouco sobre casos pediátricos, porque, obviamente, uma semana ou alguns dias na região não são suficientes, né, para a gente conseguir sanar todas as dúvidas e fazer realmente um treinamento formal. Mas o foco-chave aí é que a gente tenta levar o recurso educacional humano com essa conexão
que é a chave, né? A chave de tudo. Então, a gente precisa lembrar que cerca de 1 bilhão de crianças precisam de nós, que a tecnologia sempre vai ser uma ferramenta muito importante, principalmente quando a gente fala de diagnóstico por imagem, mas a conexão humana é o principal, né? Então, principalmente no momento atual de inteligência artificial, né? Mas a conexão humana sempre vai ser o núcleo de tudo. E a radiologia pediátrica acaba podendo transformar várias vidas no nosso mundo. Acho que é isso. Bom, obrigada, Bianca. Como vocês puderam ver, Bianca herdou todo o DNA da Tati. E não é à toa que acho que as pessoas acabam se encontrando em algum momento da vida. Então, nós três, eu acho que era para ser, né, para estarmos juntos, porque esse grupo é fantástico, esse projeto Whole Green é fantástico. E como vocês puderam ver, tanto o projeto do Barco, que as duas participaram, mas esse projeto Whole Green que a gente tem participado, muito obrigada, Bianca, por ter me colocado nesse grupo. Então, como vocês puderam ver, é um projeto fantástico. Eu convido vocês a conhecerem mais, tanto o projeto do Barco, quem quiser participar, eu acho que fala com a Tatiana. Mas é assim, eu garanto para vocês que vocês vão ganhar muito mais do que vocês vão doar. Então, a gente procura ensinar, sim, mas vocês vão receber tanto em troca que vocês não vão querer mais parar de fazer isso. Então, agora eu vou abrir, né, para discussão. A Tati, se quiser falar alguma coisa do projeto do Barco, a Bianca sobre o Whole Green, falar dos nossos projetos futuros, né, que temos projetos futuros para o Whole Green. Então, acho que a Bianca pode falar um pouquinho mais também. Então, acho que eu vou falar, talvez, alguma coisa que eu não tenha conseguido falar durante a apresentação. Primeiro, que talvez seja uma dúvida de quem está pensando em ir. Eu espero que alguém tenha curtido e se encantado com o que a gente tem a fazer. Para você fazer, na verdade, é ultrassom, né? Então, assim, quem quiser se candidatar, a necessidade do Barco é ultrassom. Apesar de ter um mamógrafo e um aparelho de raio-x, o radiologista ele fica basicamente responsável pelo ultrassom. E é um ultrassom geral. Então, assim, se você não faz algum tipo de exame, basta que isso seja comunicado logo que você se candidata, que você é selecionado para uma das expedições, você fala, olha, eu não faço músculo, eu não faço transvaginal, eu não faço isso, não vai entrar na sua agenda. Então, não tenha isso como uma limitação para a sua candidatura. Acho que vale a pena, mesmo que você não faça todos os exames. Raio-x e mamografia, telemedicina. É claro que, sabendo que a gente é radiologista, a técnica, quando vê alguma coisa diferente, fala, doutora, dá uma olhada nesse exame. Ou se a gente tem interesse, algum paciente que você está acompanhando, algum caso mais grave, como aquela menina que a gente transferiu, eu já dei todo o laudo dela e ela foi com todos os exames laudados, mas isso não é uma regra e isso não tem necessidade. A gente realmente só fica responsável pelo ultrassom. É uma semana que você precisa, é tudo financiado pelo Barco Hospital, pelo Barco Hospital Papa Francisco, para quem tiver interesse. Então, você não tem custo, o custo é só o que você não está deixando de trabalhar, mas você não tem custo nenhum, nem com passagem, nem com estadia lá, né, Bianca? O que mais que a gente pode falar para encantar? Sem dúvida, a equipe é extremamente acolhedora, é sensacional e passa a ser um projeto de vida, né? Então, assim, eu já fui 5 ou 6 vezes, meu marido já foi 8 vezes, e a gente programa aí 1 ou 2 vezes por semana, acho que por ano, desculpa. Acho que é uma questão só de programação e todo mundo consegue fazer. E no final do R2, R3, qualquer um já pode se candidatar. Eu acho que já dá para encarar, porque os exames, a maioria das vezes, são básicos. Então, eu estimulo vocês, porque, sem dúvida, vocês vão começar a pensar fora da caixinha indo para lá, depois da primeira vez, né, Bianca? Totalmente. Eles já têm uma agenda pré-estabelecida para o ano todo, né? Então, eles têm uma semana de projeto a cada expedição, com cada cidade ou região ou comunidade que eles vão atender, né? Então, quem tiver interesse, a gente consegue mandar, né, essa agenda. Isso é pré-determinado de acordo com a altura do rio, porque senão o barco não chega, né? Depende então, da de região. acordo com a altura do rio que a gente consegue
que é feito esse calendário junto com a Secretaria do Estado e a Secretaria Municipal, né? Sim, com certeza. E é um relacionamento que a gente fica para sempre, né? O pessoal do meu grupo, da minha expedição, até hoje a gente ainda conversa praticamente toda semana e sempre tem alguém indo novamente, a gente sempre quer retornar, então a gente realmente recomenda. Sobre Angola, a gente está pensando e planejando os próximos passos do projeto Roll Green, possivelmente ainda no início desse segundo semestre, a gente provavelmente vai de novo para a África e estamos muito, muito animados para isso. A gente tem um grupo grande de radiologistas não especialistas lá, possivelmente na cidade de Luanda, que vão participar novamente desse mesmo projeto. E estou muito feliz de ter vocês duas novamente comigo. Já agradeço desde já. Fica feliz. Eu acho que é isso da gente sair do nosso lugar de, assim, a gente já tem a experiência profissional, a gente está sempre aprendendo, a gente aprende o tempo todo, a gente está sempre ensinando, né? As três são professoras e ensinam, mas eu acho que nessa posição a gente dá mais, a gente tem uma outra visão, a gente ensina quem não teria a oportunidade de chegar. São 2 projetos fora da sala de comando, né? Mas com objetivos diferentes. Você vai atender uma população que não tem acesso. Eu não faço só exame de radiologia pediátrica lá, atendo também adulto nessa população, e o objetivo é isso, é você levar a saúde a uma população que não tem acesso à saúde. E o projeto Roll Green, que eu também tenho o prazer de participar junto com Bianca e com Ruth, a proposta é a gente capacitar radiologistas de lugares mais remotos, que é onde não há radiologia pediátrica, de maneira a otimizar esse atendimento deles à população. Então, são lugares que, às vezes, têm poucos recursos, ou até mesmo que têm recursos bons, como Luanda, que a gente está começando a conversa, parece ter bom recurso em termos de maquinário, tanto de tomografia, ressonância e ultrassom, mas não tem a expertise do profissional subespecialista como nós, radiologistas pediátricos. Então, nesse momento, no projeto Roll Green, é a gente capacitar essa equipe, né, de radiologistas, né, que são radiologistas, muitos deles tiveram até formação aqui no Brasil, né, foi a experiência que a gente teve em Moçambique, né, pela facilidade da língua, eles vêm para cá para fazer a formação e depois retornam para o país de origem, né. Sim. E quando a gente fala de trabalho voluntário, saúde global, muitas das vezes a questão que vem primeiro à nossa cabeça é: será que o que eles precisam é de equipamento, aparelho, a parte técnica? E os estudos mostram que, na verdade, você deixar um aparelho, vamos dizer, né, uma ressonância 3 Tesla, um ultrassom de última geração, sem ter o treinamento especializado naquilo, sem saber, você está com uma Ferrari na mão, mas sem ter como manejá-la. Então, a nossa ideia com o projeto Roll Green é justamente isso, a gente tentar romper a fronteira do conhecimento. É muito mais do que só a parte tecnológica, técnica do aparelho em si, né? E isso é o que funciona, principalmente em termos de a gente se adaptar ao que é possível na região. Porque a gente poderia muito bem levar o nosso aparelho, levar o nosso portátil lá, mostrar tudo e eles não teriam como aplicar, certo? Então, acho que é bem por aí essa é a nossa ideia, né? Tentar expandir. E a gente falando em radiologia pediátrica, de uma maneira geral, onde a gente com um bom ultrassom, a gente sabe que a gente resolve 90 ou mais por cento dos casos. Exato. Né? Então, assim, se a gente leva essa capacitação para uma equipe que não tem, a gente acaba, no final da linha de investigação, a gente acaba não fazendo aquela tomografia que foi realizada porque o ultrassom não deu a informação que seria necessário, porque não se tem o conhecimento da realização daquele ultrassom. E, às vezes, a tomografia não vai nem resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque a resposta estava no ultrassom. No ultrassom. Então, esse é o nosso objetivo, é a gente capacitar para fazer assim, olha, o ultrassom é muito bom em criança, a gente consegue ver muita coisa, a gente usa esse transdutor, faz dessa maneira, às vezes são pequenas coisas do nosso dia a dia que para a gente né, a Ruth é a nossa rainha do ultrassom, a gente...
tem que ter o Totalmente. preset Ruth. Nada. Mas também esse Brasilzão é enorme, mas tem poucos radiologistas pediátricos, né? Pouquíssimos. Então, é assim, eu convido a que esses jovens comecem a fazer mais radiologia pediátrica, porque esse Brasil precisa muito de radiologistas pediátricos. Então, uma das missões da gente é capacitar essas pessoas que estão ao redor, né, do Brasil, afora, que são radiologistas gerais Sim. também, ensinando um pouco de radiologia pediátrica, assim como Bianca falou, né, em Moçambique, agora em Angola, que tem um hospital enorme com aparelhos, né, mega tops, só que não tem radiologista pediátrico. Então, o nosso convite é exatamente isso. Então, quem sabe, quem conhece radiologista pediátrico, sabe que a gente sempre anda de mãozinha dada. Então, se vocês virem um grupinho lá juntinha de radiologista pediátrico, eu convido todos vocês a começarem a fazer radiologia pediátrica. Sim, esses jovens, por favor, façam radiologia pediátrica, porque vocês vão ver que é muito mais do que o atendimento em 4 países. Você vai ganhar muito, muito, muito. E eu agradeço mais uma vez a Bianca, a Tatiana. Então, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu tenho elas como amigas, irmãs, né, de alma. E Vou contar uma história engraçada, então. A gente ficou preso já que a gente está com um tempinho ali, né? Vou contar a história para os outros se divertirem nas nossas custas. A gente ficou preso na polícia, já chegando em Moçambique, porque a gente estava com visto errado. E não deixaram a gente entrar no país. E aí estou eu e Ruth, e depois de desenrolar com a guarda federal e Da polícia da imigração. imigração, e elas super rudes e não podia entrar. E aí, daqui a pouco, vocês vão ficar onde? A gente vai ficar nesse hotel aqui, mas só tem uma reserva. Eu falei, mas a gente é irmã gêmea. Aí ela olhou pra minha cara assim, Ruth, pelo amor de Deus, você tá brincando com uma história dessa? Eu falei, não, mas agora vamos pegar. A gente já tá preso, né? O que vai mudar? Já estamos presos aqui em Moçambique, não é nada. E aí a gente conseguiu entrar. Então, assim, radiologia pediátrica é isso. Eu ensinei tudo que eu sabia para a Bianca e é um orgulho enorme dela, voando alto, né? Por aí, Exatamente. o nosso objetivo é esse, a gente ensinar e a gente sempre ter... Não posso chorar, né, Bianca? Agora Só pode, chora? tá liberado. Pode. A gente ensinar o outro que vocês voem mais alto que a gente e alcancem mais longe. E é isso que a gente quer, né, Ruth? É isso. Independente no Rio, É em São Paulo, em Exato. Cleveland, Exato. venham fazer radiologia pediátrica, que a gente ama É o isso. que faz. Eu acho que é isso. E tem mais alguma coisa que você queira falar, Bianca? Não, só Mensagens agradecer. finais? Gostaria de agradecer as duas, especialmente, porque é um prazer, é um privilégio para o nosso grupo, o Row Green, ter duas maravilhosas radiologistas como vocês. Eu me inspiro a cada dia, cada vez mais. Aliás, parabéns pelo projeto da biblioteca. Maravilhoso. Exatamente. Foi Maravilhoso. bem Eu legal. sei que é uma coisa muito difícil, porque quantas malas você teve que levar para lá? Eu levei Agora- 7 malas de 23 quilos e toda a equipe foi só de mochila, porque eu falei que ninguém ia levar roupa para poder levar os livros. Não, Quem me isso é- conhece sabe que eu tenho essa coisa de tentar organizar tudo. Isso é um Então legado. eu resolvi que todo mundo ia de mochila. Fantástico. De alguma maneira, é um legado que você vai deixar lá. Tem. Então é isso, Então, pessoal. Eu acho que radiologia pediátrica é isso. É se doar, muito amor. E convido a todos que venham fazer radiologia pediátrica, porque a gente precisa muito. Somos menos de 150 no Brasil. A última pesquisa que eu fiz, nós éramos 100, mas acho que a gente já deve estar em torno de 120, mais ou menos. Mas é um país enorme. Para vocês terem noção, a Argentina, que é muito menor, eles têm 500 radiologistas pediátricos. Nossa. Então, assim, o que não falta é emprego. A gente não faz só ultrassom, a gente faz tomografia, a gente faz ressonância. O nosso salário não é menor do que o de ninguém. O salário do ultrassonografista pode ser menor do que quem faz tomografia e ressonância, mas não do radiologista pediátrico. Então, se você teve uma boa formação, e a gente forma bem, a gente forma com tudo, né? Você vai ter a mesma, se é essa dúvida que você tem em relação a fazer radiologia pediátrica, não tenha, porque não é por aí. A gente vai ter a mesma remuneração médica se você fizer todos os métodos, né? Se fizer só ultrassom, a remuneração do ultrassom, de uma maneira geral, é menor do que a dos outros, mas não do radiologista pediátrico. E em relação aos nossos projetos,
O Barco Hospital, quem quiser, pode entrar no Instagram, Barco Hospital Papa Francisco, e se inscrever pelo Instagram. Se tiverem, todo mundo tem meu telefone, pode me ligar também e a gente orienta. O Whole Green está com a Bianca é responsável. Se você tem um lugar que você acha que a gente pode ajudar, também pode entrar em contato com a gente, que a gente programa para fazer lá. A Bianca que é dona toma conta do dinheiro, e a gente só dá a dica para ela, da onde a gente pode ir. Estamos abertos e qualquer local que tenha alguma janela para a gente conseguir levar a radiologia pediátrica, a gente está dentro. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. E fica o convite mais uma vez. Obrigada, Tati. Obrigada, Bianca, mais uma vez. Obrigada, eu que Obrigada. agradeço.